na sua rua, danifica a câmera, danifica o notebook, quem que vai amparar? É o seguro, tá? Tá cobertura lá de dano elétrico, oscilação de energia. Então, na verdade, é bem, é meio, é uma coisa muito antiga que se fala no seguro, mas a função social do seguro é muito importante. Ela repõe um equilíbrio para a sociedade. Porque o que acontece? De repente você compra que nem hoje, essas televisões novas são muito sensíveis à oscilação. Eu dar um APT numa televisão, eu não tenho hoje 6.000 para comprar uma televisão, que seja o valor dela. Quer dizer, então, o seguro tem essa função. E muita gente ignora, ou por não conhecer o produto, enfim, uma larga escala de problema que pode ter. Vamos supor, São Paulo é uma cidade muito grande, moderna, mas outras capitais já não têm o mesmo apelo. Ou porque não tem uma vontade das seguradoras, uma vontade das corretoras em explicar a importância do risco que ela corre. E eu estou falando só da básica, não estou falando nem de vendaval, que a gente vira e mexe, escuta lá no sul de vendaval, eu não estou falando de raio, eu não estou falando de roubo, que vira e mexe, a gente está escutando aí que invadiu casa, invadiu empresa, quer dizer, então, o seguro, hoje nessa área dos compreensivos, ele é muito amplo, desde a cobertura de danos ao patrimônio, como na cobertura de responsabilidade, então, quer dizer, é uma apólice muito completa. Cabe ao corretor também tentar explicar ou expor para o cliente ou para quem ele está negociando o que ele está exposto ao risco. Eu vou dar só um exemplo que eu fui outro dia numa empresa, em frente à empresa pegou fogo. E a empresa que eu fui não tinha seguro. E do lado dessa empresa que pegou fogo, tinham 3 cilindros enormes de oxigênio. Aí o dono dessa empresa, que é meu cliente, falou assim: se estoura, se explode isso aqui, varre o quarteirão. Aí tem aquela cobertura básica que todo mundo ignora, explosão de qualquer natureza. Quer dizer, então a gente, não só pelo fato do nosso patrimônio, a gente tem que olhar a vizinhança. Meu, se o meu vizinho, né, tem uma atividade que é meio perigosa, ou tem uma cozinha, um restaurante, seja lá qual for a atividade, e expõe você como risco, você tem que se proteger também. Se der um BO, se der um problema, você tem como acionar a seguradora, lógico. Aí, em outras instâncias, a seguradora vai entender, ela vai lá atrás do prejuízo dela. Mas o seu prejuízo, de uma certa forma, está garantido. Sim, Entendeu? Eu acho entendi. que é um pouco nessa linha. É Legal. muito. E, Pode e falar. você falou, usou uma palavra que eu achei bem interessante, é sobre trazer um equilíbrio de patrimônio, né? Vamos dizer. Exatamente. E eu lembrei até de uma experiência que um amigo meu teve, que ele tem seguro na residência, e até então foi a primeira apólice que ele teve, por conversando comigo, e resolveu contratar a apólice. E passando pouco tempo depois, teve uma variação de energia lá e queimou a geladeira, Elétrico. máquina de lavar, televisão, ar-condicionado e tal. Se ele não tivesse a contratação do seguro, possivelmente ele não teria condições de repor todos esses bens de uma vez Exatamente. só, né? E É, aí, pô, eu não sabia que o seguro pagava tudo de uma vez, assim, tá? Ele ficou paga. super contente, ele falou, nunca mais vou deixar de renovar uma pólice. Mas tem, mas Então, tem, mas tem muito isso, e é que eu falo, na amplitude do seguro em si, essa função de reparar qualquer equilíbrio, eu falo porque eu já tive problema de saúde, eu já bati carro, já, já usei o seguro de várias vezes, de várias formas, e também atendendo muito cliente que eu atendo. É legal quando você indeniza um cliente. Poxa, vou dar um exemplo bem peculiar, tá? Eu tenho um cliente que é muito humilde, ele é pintor de prédio. E outro dia ele andou num telhado, ele infiltrou, aí esmagou uma telha lá, infiltrou a casa do cara, queimou notebook, guarda-roupa, estragou tudo. Meu, eu indenizei 50 mil reais de sinistro. Parecia que eu tinha dado pro cara 1 milhão de reais. Ele falou, ó, pode custar o que for, Marcos. Eu falei, não é custar o que for, custar o que é necessário. Mas a tua obra está amparada, entendeu? Então, quer dizer, essa função de seguro de você repor o equilíbrio, repor a perda, não gerar uma responsabilidade para o outro, é muito interessante. Eu acho isso muito legal na área que eu trabalho. E é por isso que eu gosto de trabalhar dessa área, porque ela tem esse caminho de não só o lance do negócio, ó, eu vou vender um seguro para ganhar dinheiro. Você sabe que ela, tipo assim, a empresa, a pessoa,
seja quem for, o profissional, ele está exposto a muito risco, a qualquer um. E quando acontece um problema, alguma coisa, está lá o seguro para dar o amparo. Muito legal. Ô, Marcos. Vou passar um pouco aí para a Verônica falar um pouco aí. Fala aí, Verônica. Isso. Ô, Marcos, e um ponto bem importante, né, que você está falando aí referente tanto à cobertura principal, né, que é de incêndio, queda de raiz, explosão, mas muitas pessoas, né, quando a gente fala aí referente ao seguro residencial, só pensa nessa questão, né? Eu vou pagar o seguro se ocorrer alguma eventualidade de uma explosão ou de um incêndio. Mas também dentro do próprio seguro residencial, como você mesmo mencionou, tem a cobertura de danos elétricos, enfim, mas também sempre vem um pacote, né, junto com o seguro, exato, que são as assistências. Eu gostaria que você falasse um pouco referente às assistências, para deixar bem claro aí, a gente tem um público aqui que temos nossos parceiros aqui universitários, mas também temos um público, comunidade também participando. Todos sejam muito bem-vindos, tá? Eu gostaria que você explicasse um pouco referente a essa questão aí das assistências. Vamos lá. Eu vou dividir essa tua questão em duas partes, tá? Primeiro, as coberturas acessórias, dano elétrico, vendaval, roubo, daí por diante. Nessa parte aí, vou dar um exemplo bem prático, e eu participei de um sinistro nisso. Foi um vendaval em Campinas. O vendaval destelhou, pagamos R$100 mil de sinistro, entre danos a telhado, a maquinário, a estrutura da empresa, tudo. Isso é importante, porque o que é que eu falo? São Paulo não tem muito vendaval, mas você vai aqui em Campinas, que é do lado, que é muito descampado, tem muita fazenda, lá o vendaval tem um índice muito alto. E essa parte da assistência é uma coisa já tem um tempo no mercado, é importante. E tanto é que ela ficou tão importante que ela acabou virando uma cobertura, um ramo de seguro. Quando você contrata uma pólice de seguro, quem é curioso na área de seguros vai ver lá na SUSEP, o assistência 24 horas virou um ramo, porque ele gera receita, mas também gera sinistro. Porque se você chamou um cara para pendurar um quadro de parede na sua casa, é utilização, é um prejuízo financeiro da seguradora, ou para arrumar uma máquina de lavar, uma geladeira. Então, quer dizer, ficou tão importante, virou tão significativo no mercado para todo mundo, que acabou virando um ramo de seguro. Então, nessa linha da assistência, e ajuda a turma que trabalha bem no residencial ou no empresarial que seja, a dar carga na venda, porque muita gente acha, mas na minha casa não pega fogo. Mas vou dar um exemplo. Aqui em casa, eu não sei trocar uma torneira, não adianta, não é do meu feitio. A Porto Seguro, a HDI, a Liberty, tem lá assistência, preciso de um marido de aluguel que vem arrumar. Aí vai lá e desenrola o problema para você. Quer dizer, então, é uma cobertura importante também. Mas e isso ajuda a compor todo o pacote. E é legal hoje que a coisa evoluiu tão bem que você pode até optar a assistência que você vai querer contratar. Desde a livre escolha, eu gosto do cara lá que é o meu amigo, ou da rede referenciada. Quer dizer, então, nessa parte da assistência, eu acho muito importante. E muita gente hoje contrata a pólice pensando na assistência, nem tanto na importância de se cair um raio na sua casa, mas no assistência tem esse apelo forte. E é importante, eu acho legal porque, voltando lá no começo, tem um negócio social nisso aí, porque quantos trabalhadores que você conhece que dependem ou de reparar uma torneira, ou fazer uma pintura, pendurar o quadro, que era uma turma que era um vizinho que você conhecia, mas hoje esse pessoal se profissionalizou. Chegou a um ponto da seguradora selecionar, eu tenho o meu hidráulico, o meu encanador profissional, que vai lá na sua casa, vai desenrolar, vai dar orçamento, vai indicar peça, e a coisa funciona assim. Então, quer dizer, também trouxe essa turma para um ramo mais organizado, que é a parte dos seguros, e eles se aperfeiçoaram, porque antes era tudo aquele migué, vamos lá, vou dar um jeitinho. Não tem, você vai lá, contrata assistência, você liga, atende, vai o cara reparar, pendurar o quadro, fazer um reparo na tomada, e tá tudo certo.
Isso é importante, entendeu? É a forma que eu vejo a assistência. Essa parte social que também atende uma grande turma aí que precisa trabalhar. Ô, Marcos, ouviu-se falar, né, referente àquele caso lá do Sul, né, a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Certo. E a gente ouviu muito falar assim, pessoal, talvez por não ter muito conhecimento, fala, nossa, agora vai quebrar muita seguradora, porque foi uma Quebra. tragédia muito grande, vai indenizar muita coisa. A gente está falando das vantagens do seguro, mas também sabemos que nem tudo o seguro paga, né? Existem Não. as condições gerais que também tem lá suas exclusões. Então, eu queria que você falasse um pouco, até por ser um tema que está ainda em evidência aí, Sim. sobre a situação do Sul versus seguro residencial. Vamos lá. Eu vou falar uma frase que eu falo recorrentemente com os clientes da corretora. Eu falo assim, seguradora paga e nega sinistro todo dia. A gente, tipo assim, tem que cada dia mais entender isso dessa forma, que cada dia mais entendendo, a gente vai entender mais como funciona o seguro. Mas em relação a essa parte do Sul, o que vai acontecer? Eu já participei de algumas lives, já falei com amigos de seguradora. O que for coberto, vou dar um exemplo: carteira de automóvel, vai pagar tudo. Seguradora não vai. Eu acho que nenhuma seguradora vai imaginar querer negar um sinistro por isso. Ela não vai se queimar no mercado por isso. Isso é um ponto. Mas equipamento, maquinário, tá tudo certo. Agora, existem na parte tanto do residência quanto da empresa, a cobertura de alagamento é sempre sob consulta, entendeu? Quer dizer, vai muito do gestor da empresa, do cara que faz a administração. Vou dar um exemplo. Eu não conheço Porto Alegre, mas diz que Porto Alegre, o Rio Guaíba passa beirando a cidade, alguma coisa da linha. Eu imagino mais ou menos aqui na Marginal Tietê, vamos que a gente está aqui tudo em São Paulo. Sim. Meu, se por acaso o cara que tem lá não imagina que um dia aquilo ali pode alagar e comprometer, paralisar a empresa ou alagar a casa, é um bom gestor, é a mesma coisa. Eu moro num lugar alto, mas se eu olhar daqui para trás, a Avenida São Miguel, ela é paralela à minha. Então, quer dizer, essa turma que está por aqui, meu, se cair uma tromba d'água brava, pode paralisar. Quer dizer, então, a cobertura de alagamento em si é sempre sob consulta nas seguradoras. Eu não conheço nenhuma que, pode contratar aí a verba total para pagamento que eu vou pagar. Não paga, não é assim. Existem sublimites. E até porque esse lance das seguradoras pagarem, tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos na faculdade que eu fiz de seguros, é o seguinte: seguradoras são obrigadas a constituir reservas técnicas. E de um tempo para cá, as reservas não eram mais de laço patrimonial, era de laço financeiro. Você tem que ter dinheiro para bancar tal risco, para emitir tantas apólices, com esse nível de prêmio, com esse nível de cobertura. Passou isso aí, vai para um resseguro, para um contrato, enfim. Então, as seguradoras, eu entendo que do que elas entendem que vai ser pago no Sul, tudo vai ser pago. Mas é que eu falo, mas essa casa alagou, tem alagamento? Não tem, não vou pagar. Não existe, não tem como eu pagar, entendeu? Aí que vai entrar essa parte do governo que vai auxiliar, enfim. Mas na parte da relação apólice e cobertura, se não tem alagamento, não tem obrigação mesmo. Eu defendo também isso aí. Ela tem que pagar o seguinte: o cara o pessoal da agricultura, meu, ele tem uma máquina, que alagou a máquina. Está coberto na apólice? Acredito que esteja. Vai pagar normal. Vai virar salvado e toca o pau. Agora, casa, empresa, eu acho que nenhuma vai sobreviver a isso. Vai depender da ajuda do governo, sim. Muito legal. Gislene, com você. Até porque, complementando, né, a cobertura de alagamento nunca é aquele valor total, da casa que seja, né? Não compromete a total. Básica, né? Então, não dá para garantir tudo. Com relação à cobertura de RC no residencial, gostaria que você falasse um pouco disso, porque muita gente não conhece, né? Não sabe que, por exemplo, tem um cachorro, você está passeando no shopping, seu cachorro morde alguém, né? E isso está amparado, e muita gente não sabe disso. Eu gostaria que você falasse um pouco. O RC no residencial é o RC familiar. É o fato de você causar qualquer
dano a alguém, uma mordida. Eu fiz um treinamento há muitos anos atrás, mas vou dar um exemplo. Você tem uma criança que não é do bem, entra num lugar que destrói um negócio lá. Está coberto esse familiar. Não é maldade, não é dolo, mas destruiu um negócio. E isso é RC. Vou dar um exemplo. Essa semana aqui em casa, me deslocou uma janela. E se duvidasse, cair dentro do estacionamento, ia matar um carro lá dentro no meu estacionamento. Também entra no RC familiar. Quer dizer, então tem o próprio cachorro, que hoje a gente vira e mexe e vê os pitbull da vida aí fazendo presepada, mas entra no RC, entendeu? Quer dizer, tem que ter essa cobertura. Eu acredito que, tipo assim, quanto mais amparado você tiver, é lógico, o seguro tem as suas excludentes e ninguém vai correr disso, mas desde que não tenha má fé, não tenha dolo, você não fez aquilo acontecer por sua vontade, eu acho que é muito importante. Uma cobertura básica, e não é uma cobertura muito cara, diferente da de roubo, da de vendaval, da de dano. A dano elétrico é muito cara, é bastante cara. Então, quer dizer, mas é importante, tem que ter sim, sem dúvida. Não tem como fugir da cobertura, não, de responsabilidade. É que nem automóvel. Você quer bater em alguém? Não, mas você tem que ter a cobertura de RC. Porque se der um azar aí bater em alguém, tá a pólice lá coberta, bonitinho, sem problema. Muita gente não tem o conhecimento dessa Não, cobertura. não tem. Aliás, o ramo de responsabilidade civil, ele não é que ele é desprezado, ele é meio que ignorado por muita gente, mas ele tem muito sinistro que, tipo assim, hoje, puta, estaria coberto. Ah, mas não tem essa paciência. Estamos vendo aí, ó, vamos sair um pouco do residência, quantas bobagens a gente está vendo aí na parte de harmonização facial. Pessoa despreparada, ou pessoa preparada, ou falso médico, quer dizer, tudo bem, tem o dolo tu vai pagar, esquece, mas o RC para essa turma é muito importante, quer dizer, mas voltando para o residência, ele é importante por isso, você é exposto a um risco, não tem jeito. Quem tem criança, quem tem cachorro, enfim, daí por diante. Interessante essa cobertura de RC. E o Marcos ele deu o exemplo aí do cachorro, mas tem várias outras situações. Tem bastante. Eu trabalho na área de sinistro, peguei uma situação dentro dessa cobertura de RC, que a família estava viajando tal, e uma criança quebrou um televisor lá do hotel lá. Ele foi amparado dentro da cobertura de RC, porque é uma cobertura, embora seja uma apólice residencial, ela cobre todo o território nacional. Ela cobre o território nacional, exatamente. Então, se você está viajando, está num hotel, algum lugar do tipo assim, danificou alguma coisa lá, o seguro da sua residência vai dar amparo a esse prejuízo que foi causado por você, por um familiar. É que eu falo, eu gosto muito dessa área de RC. Eu, vira e mexe, estou lendo bastante coisa. E você vê casos meio bravos aí que a empresa se compromete e por não ter de repente uma explicação certinha da função dela, ó, você pode causar esse tipo de problema. Um exemplo bem básico, tá? Isso acontece muito na área que eu atuo. Saindo do residência, indo para empresa, o RC empregador. Outro dia eu peguei um caso, não foi comigo, foi com um cliente de um amigo meu, pai e filho botando no portão, uma falha lá, o portão caiu, matou os dois. RC empregador, a Liberty tá indenizando a família inteira. Ô Marcos, Oi. Falando no residencial, qual foi a sua maior experiência? Do residencial, foi alguns anos atrás, e para quem tem aquário, vai a atenção aí. É um cliente da Hanson há muitos anos, cliente já antigo da corretora. Ele foi para a igreja e ele tinha um aquário. Ele é engenheiro, cara. Tinha um aquário. O fio do aquário esquentou, que é o negócio da bombinha de oxigênio, deu um princípio de incêndio, pegou fogo na casa inteira, por causa de um fio de aquário. Vou dar uma estimativa para vocês de sinistro. Nós pagamos quase 1 milhão de sinistro pela Porto Seguro. Detalhe, não sobrou nada. Foi jogado colchão fora. Roupa nenhuma ele pôde usar, porque ficou impregnado. O que foi feito na época? A gente foi alugado um flat para ele, para ficar com a família. Aí a roupa,
Vamos lá para a lavanderia para ver se tem como recuperar. Quando voltou, tudo com cheiro de queimado, não conseguiram tirar o cheiro do incêndio. Ele teve que, literalmente, até as cuecas ele perdeu. A Porto Seguro pagou de ponta a ponta todo o vestuário, maquinário, colchão, eletrodoméstico. Ele começou a casa dele do zero de novo. Então, quer dizer, a maior experiência que eu tive no residencial foi essa desse cliente, foi um incêndio de grande proporção. Por muito pouco não comprometeu a casa, teve que ter laudo de bombeiro, laudo de engenheiro. Aí depois de tudo isso, que teve todos esses laudos, indenizou, aí depois teve um tempo para ele voltar para a casa dele, porque ele teve que reconstruir, aí a Porto começou a adiantar dinheiro para ele, pelo menos ele entrar na casa para morar. Mas no residência, em relação ao sinistro, foi esse. Deu quase 1,1 milhão de sinistro de tudo. Mas é o que eu falo, você imagina do nada você e sua família perder roupa, mobiliário, equipamento, cozinha, tudo, perdeu tudo. Não teve. Ainda mais um aquário, né? Um fio do aquário. Foi um fio do aquário que provocou o incêndio. Tanto é que quando ele estava chegando, ele viu os bombeiros de longe. Nem ele estava sabendo. Foi de sinistro, foi essa. Foi uma boa experiência. Eu tive outras de incêndio, eu tive mais duas. Uma foi num restaurante que não foi menor, mas foi um sinistro indenizável. A única particularidade na época foi as mesas eram da fazenda do cara, então aquilo não tem valor comercial. Então o que a gente fez? A gente imaginou, pegou uma mesa do mercado, o padrão é isso aqui, a gente indeniza isso aqui. Aí ele fez o que ele fez com o dinheiro. Mas na casa de residência foi esse. Foi legal porque eu participei desde o início, desde o primeiro atendimento até o último cheque que foi liberado. Na época era cheque ainda, não era nem depósito em conta. Legal. Ivaneide, temos alguma pergunta aí dos participantes? Então, o pessoal aqui está bem participativo no chat, né? O Walter falou assim, que depois da live já vai direto para fazer o seguro. Tem também uma pergunta, né? A Mary Ellen, ela gostaria de falar, ela levantou a mãozinha, tá? Pode perguntar, por favor, fica à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Que bom. Primeiramente, eu quero agradecer por convite, até porque a gente só sabe da grandeza de se ter um seguro depois que tem um estrago, né? E por falar nisso, vocês acabaram de comentar sobre um incêndio, e eu tenho uma amiga muito próxima que aconteceu isso, exatamente no prédio. Na verdade, foi um curto-circuito que aconteceu do elevador que acabou se alastrando, e ela teve que se afastar da casa, o seguro teve tudo isso que o Marcos acabou de colocar, laudo, perícia, bombeiro, o seguro vê se cobre, se não cobre, e agora ela acabou, hoje ela me falou que o seguro liberou a verba para começar a fazer a reforma, e ela está toda feliz porque ela não vê a hora de voltar para casa, e eu achei muito interessante tudo isso que vocês estão falando. Bom, eu sou terapeuta holística, então eu costumo viajar muito a questão de estudos. Então, geralmente são estudos que acontecem assim, durante uma semana, 2, eu fico muito tempo fora de casa. Então, a pergunta que eu fiquei interessada em saber é se pelo fato de eu ficar todo esse tempo fora de casa, o seguro, eu tenho direito a esse seguro? O seguro é para o patrimônio, hein? Você pode viajar o que você entender, não tem nenhum problema. O problema é que eu falo, o raio, o incêndio não vai esperar você estar em casa, você está fora. Se tiver que acontecer, vai acontecer e pronto. Desde que não seja criminoso, vai cobrir normalmente. Mas isso. E tem um detalhe: muita gente. Outro dia eu vi uma reportagem, há um tempo atrás, a pessoa tem. Essa turma que vai viajar tem essas dicas da polícia aí, deixa a luz acesa. E isso pode acontecer um sinistro. Depende se a fiação não é tão nova, não é tão atual, isso pode ter um superaquecimento da fiação e provocar um incêndio. A polícia procura puxar para o lado dela, olha, deixa acesa, porque não vai, a pessoa vai ver que não vai roubar, mas e aí, se o fio do cara lá é velho, aquele fio de pano que era antigamente, de tecido, ali pode explodir um bairro inteiro. Quer dizer, tem que ter um certo cuidado, mas quanto
a exposição do risco, estando em casa ou não, isso não impede, não. O seguro está coberto normalmente. Muito interessante. Entendeu? E a questão da localização da casa, por exemplo, recentemente eu tive a informação que aqui eu moro na região do Vila Matilde, mas a região do Carrão, que é muito próxima, está tendo muitos assaltos, está tendo, enfim, eu vejo invasão de casa, de prédios. Isso também diferencia se eu consigo ter esse seguro ou não? Não, hoje as seguradoras têm, até porque elas têm acesso a relatórios do Estado, onde que tem o maior índice de eventos, tipo assim, de roubo, ou de furto, ou de invasão. Isso é um problema da cidade, de cidade grande é assim mesmo, não tem o que fazer, acaba a gente se proteger. Quer dizer, primeiro, o seguro, eu acho que o resto é um pouco de perfumaria, mas o primeiro é o seguro. Aí invadiu, arrombou, roubou minha televisão, mas tá tudo certo, eu vou lá, constato o prejuízo e vou embora. Mas hoje a seguradora, sim. Eu tive uma consulta um tempo atrás aí, de uma região de Mauá, o CEP não passa, minha filha, não tem o que fazer. O cara ficou bravo comigo, mas tem que fazer o seguro, fazer lamento, cara. Nenhuma seguradora quis abraçar isso aqui. Nenhuma, não foi uma que era especializada em fazer seguro. A gente, quando é uma coisa mais, nesse caso, a gente abre um pouco para as seguradoras. Essa região de Mauá não faz seguro. Aí falou, só incêndio. Nem incêndio quiseram fazer. Quer dizer, então, mas tem esse mapeamento, vou dar um exemplo prático, é o seguro de automóvel de todo mundo. Meu CEP é 03, o teu também é 03, 08, 09. São regiões que têm índice de criminalidade, não tem jeito. Seguradora é uma conta de mais e menos, ela não faz mágica no mercado. E cada dia mais elas se especializam. Olha, eu tenho, na Zona Leste, eu tenho 100 mil carros. Eu tenho que terminar esse ano com 100 mil. Se eu tiver que terminar com 90 mil carros, eu tive prejuízo. Eu vou ter que fazer o recálculo atuarial disso. E no automóvel, no residência, isso é muito parecido. Muito parecido. Agora, que tem essa análise, tem. Então, vou dar um exemplo. Um condomínio lá em Alphaville. Condomínio tem segurança, é difícil acesso, tem câmera para tudo quanto é cano. Lógico, lá o seguro vai ser muito mais barato. Não vai ser tão mais barato porque a casa do cara custa 5, 10, 15, 20 milhões às vezes. Mas a conduta de proteção da região é diferente da minha. Então, quer dizer, eu não sou culpado disso. Mas eu tenho que conviver com a minha realidade. Como que eu convivo? Eu faço o seguro da minha casa. Acontecer alguma coisa vai pagar. Mas que as seguradoras têm esses relatórios de criminalidade em todos os aspectos, ela tem. Fica sossegado, aqui não tem o que fazer, não. Então, perfeito. É a mesma Obrigada, coisa. Michele. Marcos, antes da gente finalizar, só tirando a dúvida aqui do Walter, para casos de raios, né? Se precisa comprovar algo, ele fez uma pergunta aqui no nosso chat. Não, vou dar da parte de raio é mais ou menos que nem a parte de vendaval. Tem que ter um laudo climático. Acho que esse é o termo, tá? É um laudo climático. A empresa vai estudar se caiu raio mesmo. E o raio você tem como identificar. Porque o raio pega feio e queima tudo. Vou dar um exemplo para você. Há muitos anos atrás, na faculdade, eu fiz esse treinamento de um rapaz do mercado de regulação. Lá no litoral de São Paulo, tem muito sinistro na área de elevadores. Então, qual que era a principal reclamação na época? Caiu um raio. Aí, os peritos de reguladoras iam lá e identificavam que o que acontece? A maresia danifica muito a caixa elétrica do elevador. Então, os caras lá provocavam uma oscilação de energia para entender. Mas o raio, você tem como identificar que ele caiu um raio. Por isso que existe o para-raio também. Então, mas para identificar o raio ou o vendaval desses casos que são climáticos, as seguradoras recorrem aos órgãos de competência de medição de raio, essas coisas. Até porque o que acontece? O raio cai e a gente vai saber que caiu mesmo, não tem jeito.
Certo, Marcos. Então, muito obrigada pela Eu que participação de agradeço. todos, tá? Marcos, foi de muita valia, tá? Suas informações, eu sei que agregou muito aí, né, para as Espero que pessoas que sim. estão participando, tá bom? Quero agradecer a participação de todos, o pessoal da faculdade, todos que vieram aí de boa vontade, tá? Muito obrigada. Nós estamos encerrando, tá bom? Precisando, Obrigada, é só fique com gritar. Deus. Valeu. Estamos à Obrigado. disposição. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau.